Chico Veloso quer saber mais uma vez aqui no paradisíaco balneário de Armação de Búzios, dos Búzios, né? Dois Búzios. E conversar aqui com o secretário da pasta do turismo, né? Thomas Weber. Ele está dinamizando aí o setor com uma atuação muito forte, né, no sentido de criar uma integração entre as secretarias, né, desenvolver e manter relações com várias instituições, e tem uma chegada muito efetiva junto à iniciativa privada. E Thomas, um momento muito bom para o turismo buziano, né? Momento bom, prazer estar falando com você, com todos que nos acompanham aí. É um momento interessante, na melhor temporada, né, que eu gosto sempre de lembrar, que esse período entre março e novembro, dezembro, é a melhor temporada para vir, não só a Búzios, mas toda a região. E aí já embalando logo em outra prioridade que eu acredito ser super interessante, é a questão da regionalização. É trabalhar em parceria também com outras secretarias e com outros municípios, né? Porque Búzios não é uma ilha, apesar de ser quase, né, uma península, mas temos uma área continental muito grande, bonita e que a gente precisa trabalhar melhor, inclusive. Agora nós temos um aeroporto internacional em Cabo Frio, né, que fica a 25, 28 quilômetros de Búzios e que recebe voos fretados nesse momento do exterior. Vai ter também durante a temporada fretamento. Então nós precisamos ter uma articulação permanente com o Arraial do Cabo também, né, com o São Pedro da Aldeia e com outros municípios, né? Então é um trabalho constante que a gente tem que fazer. Inclusive tivemos a coroação aí desse trabalho com o encontro nacional aqui do Ministério do Turismo essa semana. Um evento muito importante, né? E a regionalização é uma ótima alternativa, porque, como você disse, né, os municípios não são ilhas, né? Eles precisam ter a região fortalecida para que haja um desenvolvimento no âmbito geral, né? E você está falando da melhor temporada que está em curso, né? Tem muito evento aí para acontecer ainda, né? Muito evento, eventos esportivos. Essa semana nós tivemos aqui o encontro do Ministério. Estamos tendo esse final de semana 3 casamentos, muito imponentes, aliás. Estamos também com a Taça Brasil, um evento da Confederação de Surf acontecendo em Jeribá. Então são vários eventos, todo final de semana temos eventos, né, até dezembro, sempre acontecendo. Tem de música, tem eventos culturais, tem eventos esportivos, não é? Daqui a uma semana nós temos o Festival da Sardinha, depois no outro final de semana temos o Encontro de Carros Antigos. Então sempre agitando bastante os finais de semana, e durante a semana a gente mantém uma ocupação também bastante interessante na cidade por conta, né, do turismo, principalmente estrangeiros, né? Óbvio que tem um destaque do mercado argentino e chileno, mas temos recebido também bastante norte-americanos e europeus, não é, que estão começando a retomar o Brasil como destino. E você está sendo muito atuante na questão de parcerias, né? Está encaminhada aí uma boa relação com a China, né? E isso traz um público muito bom, né, Thomas? Não, sem dúvida. Sabe que na Expo Turismo, que aconteceu há uns 2 meses atrás, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, um evento da Secretaria Estadual de Turismo, nós aproveitamos, além de levar nosso turismo e nosso artesanato para o evento, nós aproveitamos para marcar reuniões com consulados, com a representação de outros países, né, do Brasil que estejam no Rio de Janeiro naquele momento. E tivemos ali com 12 representações, justamente dialogando sobre a parceria que é necessária, né? Porque os consulados precisam de certo apoio em Búzios, não é? Pode sempre acontecer algum problema, algum hóspede, não é, que algum estrangeiro que fique doente aqui ou que tenha algum problema, então a gente tem que saber, não é, com quem a gente tem que dialogar, como buscar soluções, não é, que os problemas podem ocorrer, não pode não ter solução para o problema, né? Tem que encaminhar alguma solução. Então esse foi o intuito, e também obviamente a captação de novos
visitantes para o nosso município e também de investidores, né? Porque muitos desses países têm fundos de investidores, né? Tem principalmente o mercado norte-americano, o mercado europeu e asiático, tem grandes oportunidades de investidores que buscam países como o Brasil, locais como a Armação dos Búzios, para fazer investimentos. E assim, dinâmico, né? As coisas têm que acontecer de alguma maneira sendo viabilizadas, né? Para que haja sempre uma demanda, né? E dentro disso, por exemplo, o turismo ele tem questões básicas, né? Que é capacidade de carga, questão de experiência memorável, né? Tem ordenamento e aqui tem com a ampliação do número de praias com a bandeira azul, um bom exemplo de que a coisa está indo na direção certa, né, Tom? Sem dúvida, acho que o projeto todo da Bandeira Azul é um lindo exemplo de como o trabalho integrado entre as secretarias funciona, né? Então, foi um trabalho da Secretaria do Ambiente, hoje Clima e Sustentabilidade lidera esse trabalho, não só da Bandeira Azul, mas também das trilhas, que é outro assunto que a gente vem trabalhando, também integrado com a cultura, né? Porque a gente quer fazer um trabalho de sinalização turística das trilhas, porém a sinalização feita por artistas locais, então envolve a cultura, envolve clima e sustentabilidade, que tem a responsabilidade por essas trilhas, envolve o pessoal do meio ambiente, envolve a questão do turismo, e ali nós estamos trabalhando num projeto, inclusive com internet grátis para todos esses locais, porque em muitas das nossas trilhas a telefonia celular ela é muito ruim, não é? Você tem um sinal deficitário, então se você tiver uma instalação próxima, não é, com internet cabeada, com fibra ótica, com qualidade, a pessoa vai ter uma conexão. E quando a gente fala também da internet grátis, é importante para o turismo estrangeiro, porque muitas vezes ele não tem a portabilidade, ele não tem uma prestadora de internet aqui no Brasil, ou porque não comprou o pacote, ou porque efetivamente não tem. E aí é importante para nós oferecermos isso, porque a sinalização ela não é só orientativa, ela é informativa no sentido amplo, né? Porque ela, através da internet grátis, ela vai te levar a uma página na internet, onde você vai ter todas as informações sobre aquele local. Digamos que você está ali na Praia do Canto. Olha, você acessou, você vai ter informação por que chama Praia do Canto, qual a extensão da praia, a temperatura da água, toda a legislação, o que você pode fazer naquela praia, o que você não pode fazer na praia, o que você tem pro lado esquerdo, que é tal trilha, assim, assado, que você pro lado direito tem tal outra coisa e tal. Isso em todos os idiomas possíveis e imagináveis, porque hoje a internet ela te oferece essa possibilidade de você ter uma tradução imediata para qualquer idioma, né? Então, poxa, temos ali um chinês, então bota em mandarim. Temos ali um norte-americano, vamos colocar em inglês. Temos um francês, vai estar em francês. Temos um alemão, é alemão e por aí vamos, entendeu? Então a coisa tem que ser ágil e funcionar nesse sentido. E você, à frente da pasta do turismo, tem conseguido avanços significativos em função de essa tua disposição para buscar alternativas, né? Fazendo assim um resumo desse período, né? À frente do... Veja só, o turismo, né? Ele sempre tem que partir do seguinte pensamento: a cidade só serve para o turismo se ela estiver boa para o morador, primeira coisa. Segunda coisa, o turismo é relacionamento. Né? E se tem uma coisa que a gente constrói em 40 anos militando na mesma área, são os conhecimentos. Então, a minha relação na Secretaria Estadual, seja de turismo ou outras secretarias, é excelente. Em Brasília também é excelente. Esse ano já tive a oportunidade 3 vezes de ir a Brasília. Sempre que eu vou ao Ministério, vou à Embratur. Né? A equipe da Embratur eu já conheço da época da Turis Rio, 2018, 19, 20, né, que era a mesma equipe que trabalhava no Rio Galeão. Então, são pessoas que são da área da aviação, são da área
do turismo internacional. Então, é uma facilidade muito grande, porque a gente conhece as pessoas já há algum tempo, né? E aí tudo fica mais tranquilo, né? Quando você tem uma demanda, uma necessidade, você, poxa, tem fulano que pode me ajudar, tem outra pessoa que pode me colaborar aqui e tal, né? Indicação de alguma empresa que ajude. Então as coisas funcionam muito por aí no turismo, né? Teve à frente da presidência, né, da Turismo, da Companhia Turismo do Estado. Aliás, foi um aprendizado maravilhoso, não só assim turisticamente, de relações, mas principalmente pela parte administrativa, né? Então, pegar um processo, trabalhar um processo administrativo, óbvio que eu preciso dos profissionais que eu tenho, graças a Deus, profissionais muito competentes lá na Secretaria de Turismo de Búzios, e no Estado também tínhamos, mas, poxa, a gente ali começa a ter a movimentação, começa a entender como é que funciona isso, né? Uma licitação, um termo de fomento, uma colaboração, um apoio, né? Um patrocínio, como é que funciona tudo isso administrativamente, é super interessante, né? Então, são coisas que eu aprendi bastante naquela oportunidade e hoje consigo aprender mais com facilidade. Você soma a expertise de empresário do setor e com essas vivências, né, a tua participação aí em várias instituições. Aliás, o prefeito sabe que ele sempre fala assim, nas reuniões de secretariado, fala assim, gente, vamos pensar fora da caixinha, entendeu? Porque muitas vezes a gente dentro da máquina e tal, a gente encontra problemas e desafios, não é, que são complexos, mas tem que buscar soluções, pensar fora da caixinha, e muitas vezes a gente consegue encontrar soluções, né? Então o prefeito Alexandre Martins sempre coloca isso para a gente pensar fora da caixinha e criar metodologias diferentes. Thomas, turismo é a indústria da felicidade? Da felicidade, não só do visitante, mas principalmente para os moradores, né? Sempre lembrando que o turismo ele precisa ter o meio ambiente preservado, ele precisa ter a cultura valorizada e precisa ter um destino seguro, né? Então é um tripé básico, não é, para o turismo funcionar. Além, óbvio, de uma cidade organizada, limpa, com boa educação, com boa saúde, com boa infraestrutura. E o momento parece que está sendo muito positivo no país para o entendimento da importância do setor do turismo na economia, né? Porque você tem uma cadeia produtiva extensa, você tem assim que está sempre com a infraestrutura em dia e vão acontecendo coisas que dão sustentabilidade a essa indústria, né? Estamos batendo recordes, né? A nível Rio de Janeiro e a nível nacional, estamos batendo recordes. Ano passado batemos recorde e esse ano também estamos batendo recordes em quantidade de turistas estrangeiros visitando o país. E aqui em Búzios não está sendo diferente, a ocupação tem sido, a cada mês a gente supera o mês do ano anterior. Então é um sinal de que a gente está no caminho certo. Você sabe que a gente tem uma revista de... o turismo é o foco principal, né? Aproveitando aqui essa entrevista, que é uma pessoa que tem relevância no setor, vale investir no turismo, né, Thomas? Vale, eu acho que é super promissor, né? É uma atividade econômica muito ampla, não é? Porque quando a gente fala de turismo, a gente está incentivando a mão de obra, não é? O engenheiro, o arquiteto, o construtor, não é? O pedreiro, o servente, a loja de material de construção, até o empreendimento está pronto, seja um restaurante, uma casa, uma agência de viagem, não é? Aí, quando entra em operação, poxa, precisa de arrumação, precisa de recepção, precisa de garçom, precisa de comida, precisa de chefe, de gerente, né? Você precisa a manutenção daquele estabelecimento e precisa de produtos. Então você tem um mercado, você tem um hortifruti, você tem peixaria, você tem um açougue. Toda uma indústria. De maneira geral, né? De maneira geral. Então, comércio. Tudo, enfim. Lavanderia, padaria. É uma atividade, né? A partir do momento que a atividade funciona, ela funciona inclusive para o município todo. Porque muitas vezes a pessoa que trabalha num restaurante em Manguinhos, ela mora lá em Vila Verde. Não é? Mas ela ganha o seu salário, não é? Em Manguinhos e vai gastar lá em Vila Verde. Então é uma integração total, não é? E esse
a força, né, do turismo, né? Essa distribuição de renda, muitas vezes, inclusive, é a oportunidade do primeiro emprego, porque no turismo você muitas vezes você pode entrar sem ter nenhum curso profissionalizante. Você entra e começa a trabalhar ali, e aí depois você vai, durante a evolução da sua carreira, você vai fazendo curso, não é? Então estamos correndo atrás de curso do Senac, junto com o Sebrae também, várias outras ações para termos uma qualificação, uma requalificação permanente da nossa gente. O turismo é dinâmico. O outro ponto que, pegando aqui carona com o seu conhecimento, não é uma atividade que se faça assim, sem planejamento, né? Sem que haja uma estratégia para dar um norte, né? Estamos falando da indústria do turismo, que é uma coisa, não é aquele turismo espontâneo, né? É investimento e projetos, principalmente, né? Eu acredito que assim, o turismo, óbvio que o poder público tem que dar as diretrizes, não é, do que se espera para um destino turístico, né, ou até de uma região. Mas a grande maioria do investimento é do setor privado, não é? Então, a hotelaria, os restaurantes, o comércio, né, as atividades náuticas, não é, os táxis, os bugs, né, isso tudo é da iniciativa privada, né, iniciativa privada que investe e que administra, não é? O poder público, ele tem que dar a infraestrutura, que é a mesma infraestrutura que ele precisa dar ao morador. Não é por isso que a cidade tem que estar arrumada, tem que estar limpa, tem que estar bem iluminada, tem que estar segura, com a questão da cultura valorizada, com a área ambiental preservada. Então, é essa obrigação nossa, né? Óbvio, tem que ter saúde, tem que ter a parte de educação, infraestrutura, não é? É isso que o município precisa, o destino turístico precisa disso. E a partir daí, a iniciativa privada entra fazendo o trabalho da prestação de serviço em si, né? A Secretaria de Turismo, ela divulga o município de uma forma institucional. A gente vai dizer quantas praias nós temos, que tipo de atividade. Agora, a gente não vai falar que a gente tem o hotel A, B ou C. Não podemos falar isso, né? A gente vai falar que a gente tem uma rede de hospedagem maravilhosa, de 900 e tantos estabelecimentos, beleza. É uma Agora, infraestrutura boa, não, né? Então, e temos, aliás, na Secretaria também o trabalho de fiscalização do Cadastur, né, que é o cadastro obrigatório para empresas ligadas diretamente ao turismo, e que a gente vem crescendo, batendo recordes, e eu até coloco o desafio lá para a nossa turma, né, do Cadastur, né, que eu quero bater recorde, que eu quero aumentar tipo 10, 15, 20% ao ano a quantidade de empresas que estão cadastradas. Normatizando e colhendo frutos. Alguma mensagem? A mensagem é: venha para Búzios, pô. Búzios é maravilhoso o ano todo, mas na melhor temporada é melhor. Show de bola. Obrigado, Thomas.